Abre a tua Bíblia aí, você que está aqui, você que está nos assistindo em Números capítulo 13, a partir do versículo 25, o relatório dos espias, recebido com incredulidade. Palavra de hoje: cuidado com o relatório da maioria, cuidado com o relatório da maioria. Cuidado com o que a maioria das pessoas falam para você. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra prometida. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cardes. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus próprios olhos. Cuidado com o relatório da maioria. Cuidado com o que a maioria das pessoas falam para você. Tem muita gente que pensa que o povo de Israel demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Tem muita gente que pensa que o povo de Israel demorou 40 anos para chegar na terra prometida. A jornada do Egito até a terra prometida não era muito longa. O problema não era a distância, o problema não era a... Deuteronômio capítulo 1, versículo 2 diz 11 dias. 11 dias desde Horebe, quer dizer, desde o Monte Sinai, caminho do Monte Sei até Gardes Barneia, até a entrada da terra prometida. Do Monte Sinai até a terra prometida era uma jornada de 11 dias. O problema não foi chegar na terra prometida, o problema foi entrar na terra prometida. Quando foi para eles entrarem na terra prometida, Moisés mandou os espias entrarem lá para ver a terra, para trazer um relatório da terra. Então foi 12 príncipes, um desses 12 príncipes foram Josué e Calebe, mais 10, e quando eles vieram da terra prometida, eles trouxeram um cacho de uva que só para carregaram 2 homens, trouxeram outras frutas, outras coisas, e eles disseram para Moisés, disseram para Arão, disseram para o povo de Israel, cerca de mais de 2 milhões de pessoas, realmente a terra manava leite, mas a terra era perigosa. A terra estava infestada de gigantes, cidades cheias de muralhas, fortificadas. Era a terra que era impossível de invadir, impossível de conquistar. Aquela terra era a terra que devorava os seus moradores. Esse foi o problema. E eles começaram o relatório da maioria, o relatório da maior. Cuidado com o que a maioria vai te falar. O diabo sabe que se você tem algo, o diabo sabe que se você tem uma promessa, o diabo sabe que se Deus está te conduzindo a um lugar, se Deus está te levando para um lugar, se uma pessoa ficar falando para você, ou 2, dificilmente você vai desistir. Mas se ele começar a usar um monte de gente falando na tua cabeça, isso vai mexer com o teu psicológico, isso vai mexer com o teu emocional, isso vai começar a balançar você e você vai desanimar. Cuidado com o que a maioria fala, porque se você vê um monte de gente falando a mesma coisa para você, você vai dizer: elas estão certas e eu estou errado. Então 12 homens foram espiar a terra. Josué e Calebe era a minoria, porque 2 diziam assim: olha, Deus é conosco, Deus é maior do que os gigantes, Deus é maior do que as muralhas, Deus nos trouxe até aqui, então nós vamos possuir a terra. Há uma promessa e a promessa é maior do que os desafios, porque quem é de Deus nunca olha para os desafios, sempre olha para a promessa, amém? Mas a maioria dizia: é impossível. Nós olhamos nos olhos dos gigantes e a gente se sentiu como gafanhoto. A pessoa que não tem fé na palavra de Deus, ela nunca vai enxergar a promessa, ela sempre vai enxergar os problemas.
E aqueles 10 conseguiram contaminar uma nação toda. E foi aí que Deus disse o seguinte: olha, por causa da murmuração de vocês, por causa da incredulidade de vocês, então todos vocês que duvidaram da promessa, todos vocês que duvidaram de 20 anos para cima, enquanto houver um de vocês vivos, ninguém vai entrar na terra. Dessa geração de 20 anos para cima, somente 2 vão entrar na terra prometida, porque perseveraram em me seguir, porque me ouviram, porque foram fortes, porque foram determinados. Somente Josué e Caleb. Então até o último homem morrer no deserto, de 20 anos para cima, daqueles que duvidaram, demorou quantos anos? 40 anos. Foi por isso que eles ficaram ali no deserto, rodando 40 anos. Não porque a viagem demorou 40 anos, mas porque o último homem daqueles que duvidaram, até ele morrer, até o último corpo cair, daqueles que disseram: não, realmente a gente não pode, é melhor a gente voltar para o Egito, é melhor a gente pedir perdão para Faraó, daqueles que foram incrédulos, daqueles que acreditaram no relatório da maioria, demorou 40 anos para o último morrer. Somente quando o último morreu é que Josué entrou na terra prometida, com uma nova geração. Cuidado com a maioria, nem sempre eles estão certos. Quando uma pessoa só está falando contra você, às vezes você consegue se manter firme. Mas quando tem muita gente dentro da tua casa, dentro da tua família, tua roda de amigos, lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá na tua rede social. Digamos que você seja uma pessoa que mudou de cidade. Você saiu da sua cidade, foi trabalhar em outra cidade, ou você que está me assistindo, você foi buscar uma vida melhor. Então você está numa outra cidade, numa nova cidade, num novo desafio de vida, porque você quer uma vida melhor. Só que você precisa de um novo ciclo de amizade. E qual é o novo ciclo de amizade que você procura? Você geralmente vai querer pessoas para ser suas amigas. Quais? Pessoas igual a você, pessoas que também saíram de uma cidade, às vezes pequena, ou de uma outra cidade, que veio para uma nova cidade buscar uma nova vida melhor. Só que você corre o perigo de começar a ter amizade com pessoas que vieram para essa cidade buscar uma nova vida, só que agora elas estão arrependidas. E essas 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas que estão trabalhando com você, que conversam com você, que comem com você, que vão no shopping com você, que vão em algum lugar com você, todos os dias elas falam assim para você: olha, a pior coisa que eu vim para cá foi vir morar para essa cidade. Eu morro de saudade da minha mãe, morro de saudade do meu pai, eu não me acostumo com o clima, eu não me acostumo com o povo daqui é muito fechado, o povo daqui é muito festeiro, o povo daqui é isso, o povo daqui é aquilo, aqui não dá dinheiro, olha, me enganaram, tal, e você ouve isso de uma pessoa, você ouve disso de outra pessoa, você ouve disso de outra pessoa e ouve isso de outra pessoa. O que é que vai acontecer com você? Menos de um ano, ou um pouco mais de um ano, você vai pegar suas coisas e vai voltar. Não porque a cidade que você mudou é ruim, mas porque você começou a andar com pessoas que têm a cabeça errada, como aqueles 10 espias. Gente que nunca olha para as coisas boas, gente que sempre olha para as coisas ruins. Cuidado com a maioria. Sabe por que tem muita gente que muda de país e fracassa? Porque elas mudam de país e elas dizem assim: poxa, eu preciso, você vai para um país novo, você quer conversar com gente do teu país, que está morando nesse país, só que geralmente você vai morar num país novo, e você vai fazer amizade com pessoas, você quer conversar com brasileiros que estão morando nos Estados Unidos. Aí você vai começar a interagir com essa gente que está morando lá, e tem muita gente que fracassou, tem muita gente que está olhando só para a dificuldade, e essas pessoas vão começar a tentar te convencer: olha, eu estou indo embora daqui, aqui não presta, aqui é isso, aqui é aquilo, e você vai conversar com uma, vai conversar com outra, e vai conversar com outra, fulano está indo embora, eu estou indo embora, e você entra na rede social e está indo embora, daqui a pouco, em pouco tempo, você vai começar a se convencer que foi a pior coisa que você fez, foi ter saído do seu país. Tudo que você fizer, que você ouvir os outros, mesmo que você estiver fazendo certo, você vai achar que está fazendo errado. Se você passa numa universidade, seja para medicina, seja para direito, seja para engenharia, seja para psicologia, seja para nutrição, se você se juntar com um monte de gente que só sabe murmurar, que só sabe reclamar: eu não estou aguentando esse curso, tem que estudar muito, não sei o que, eu pesquisei, não está dando mais dinheiro, o mercado está ruim, a economia está ruim, eu acho que eu vou mudar, eu acho que eu vou cancelar. O que é que você vai fazer? Você vai desistir, você vai fazer como aquele povo ali. Eles não demoraram para chegar
na terra, mas eles não conseguiram entrar. Eles não conseguiram entrar porque 10 disseram para ele. Entre eles ouvirem 10 e ouvirem 2, quem vocês acham que eles ouviram? 10 ou 2? Eles preferiram ouvir a maioria ou a minoria? A maioria ou a minoria? Sempre é a maioria, sempre é a maioria, sempre é a maioria. Por isso que você tem que ter discernimento espiritual, você tem que ter objetivos claros, você tem que ter metas claras, você tem que ter uma fé definida, você tem que saber se algo que você está fazendo realmente é do Espírito, algo que você quer realmente é da vontade de Deus, para você não ser levado pela cabeça de ninguém, porque as pessoas, a maioria delas não sabe o que elas querem. Se você vai abrir um negócio, cuidado para você não ficar conversando, interagindo, andando com gente que abriu o negócio, fechou, ou está pensando em fechar, porque elas vão te convencer a fechar. Que mais que tem? A maioria das pessoas que abrem negócio aqui nesse país, em menos de um ano ela fecha. Assim como elas fracassaram, elas vão te convencer a fracassar. Aqueles 10 colocaram dentro deles que não era possível para eles entrarem, então eles convenceram toda uma nação que não era também possível. Tudo que as pessoas acreditam que elas não podem, elas vão ser usadas pelo diabo para dizer que você também não pode. Você compreende? Sim ou não? Cuidado com o relatório da maioria, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você conversa. Não adianta você ter promessa, não adianta você ter promessa, não adianta você chegar perto da promessa, não adianta Deus te libertar. Tem coisa que você tem que tirar do teu coração. Deus tirou o povo do Egito físico, mas Deus não conseguiu tirar o Egito do povo. O Egito físico ficou para trás, mas o Egito espiritual ficou no coração. Se você for ler o Pentateuco, que é Êxodo, que é Levítico, que é Números, que é Deuteronômio, você vai ver que qualquer dificuldade que eles tinham, eles pediam para voltar. Eles falavam que eles tinham saudade do peixe, do Egito, do alho. Quem é que tem saudade de alho? Às vezes eu leio, eu fico rindo. Eles tinham saudade até do pepino. Quando você se acostuma com sobra, qualquer coisa serve para você. Então mesmo que eles foram lá, eles viram a terra, eles comeram fruto da terra, não serviu para eles. Tem coisa que se você não tirar de você, não adianta. Você tem que tirar de você. E você vai estar sempre cercado de pessoas que vivem num ciclo de miséria, de fracasso, de derrota, que elas não vão querer que você saia, elas vão querer que você fique. Então Deus disse, olha, ninguém vai entrar, só os mais novos. Deus disse, olha, Josué e Caleb teve outro espírito, uma outra cabeça, um outro coração. Siga o exemplo deles 3. Eles fizeram 3 coisas. Primeira coisa que eles fizeram, calar a voz da multidão. Você tem que aprender, tem coisa que você tem que calar a voz das pessoas. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero. Quando você vê que tem muita gente falando algo, você tem que se afastar, calar. Você não tem que ouvir aquilo ali. Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. O que é que Caleb fez? Mandou calar o povo, mandou calar a boca de todo mundo. Tem hora que você tem que ser peitudo. Você tem que ter coragem para desagradar. Caleb sozinho, diante de uma multidão, ele mandou todo mundo calar o quê? Calem a boca. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente que se tu não colocar ela no lugar dela, ela sempre vai ser usada pelo diabo na tua vida. Tem gente que se tu não fizer ela se tocar, tem gente que se tu não falar para ela, eu não quero que tu faça mais isso, nunca mais, tu nunca vai falar isso para mim, não quero saber disso, não quero ouvir isso, para de me mandar isso. Você sabe, apesar de eu ser uma pessoa muito pública, muito conhecida, eu não recebo besteira no meu WhatsApp. Ninguém me manda besteira. Sabe por quê? Porque toda pessoa que me manda besteira, ela vê que eu não respondo. Experimenta me mandar uma besteira. Qualquer besteira que você me mandar, você vai ver que eu não vou te responder. O meu silêncio já é uma resposta para você. Você já sabe, olha, eu não posso ficar mandando besteira pro Bispo Leno. Minhas redes sociais são abertas. É que nem quem me manda oi também eu não respondo. Eu não tenho tempo para responder oi. Oi, olá, não tenho tempo. Eu sei colocar cada pessoa no seu lugar. Caleb fez todo mundo se calar. Tem que ter, na tua vida, tem que ter lugar quem soma. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, aprenda uma coisa. Se Jesus está sentado na tua mesa, não vai ter lugar para muita gente não, hein? Se está Jesus e você na mesa, Jesus só vai querer que sente contigo gente que vai somar. É bom você ter um Caleb contigo, é bom você ter um Josué. Às vezes você tem um monte de gente, que só suga energia, que só joga para baixo. Parece esses 10 espias. Só vê problema. Tem gente, olha aqui para mim,
Tem gente que vê 10 problemas para cada solução. Tem gente que vê 10 problemas para cada solução. Se você der ouvido para elas, você está perdido. Então Caleb fez o povo se calar. Você tem que saber se posicionar. Você tem que saber defender aquilo que é teu. Você tem que saber defender aquilo que é teu. Segundo, eles falaram o que Deus tinha falado. A maioria disse: não podemos. Números 14, 7 e 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, a terra que mana leite e mel. Josué e Caleb falaram o que Deus tinha falado para eles. Aprenda a falar o que Deus te falou. Aprenda a falar a palavra de Deus, as promessas de Deus para a tua vida. Amém? Não o que os outros falaram. Terceiro, a maioria disse: nós somos gafanhotos, nós somos pequenos, nós somos insignificantes. Eles não se viram pequenos, eles se viram do tamanho que Deus disse que eles eram. Números 14, 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Ninguém quis ouvir, não tem problema. A maioria das vezes as pessoas não vão te atender. Ninguém quis ouvir os dois, mas Deus ficou do lado. O importante é Deus estar do teu lado. Sabe qual foi o resultado dessa conversa aqui? Nada. Sabe quantos seguidores Josué e Caleb teve? Nenhum. Sabe quantos likes eles tiveram? Nenhum. Se fosse na época das redes sociais, eles seriam cancelados, bloqueados, deixariam de seguir eles. Mas você sabe quem ficou com eles? 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 Deus ficou com eles. Diga: Deus está comigo. Deus está comigo. Escreve aí nos comentários: Deus está comigo. Às vezes a pessoa quer tanta gente com ela, mas Deus não está com ela. Se Deus não estiver com você, pode o mundo todo estar com você. Se Deus não estiver com você, vai dar errado. Agora você pode estar sozinho. Se Deus estiver com você, agindo Deus, quem impedirá? Você vê uma coisa, olha aqui para mim. Deus, não dá para você influenciar Deus. Você influencia pessoas. As pessoas são influenciáveis. As pessoas vão com a maioria, não é? As pessoas vão com a maioria. Deus não. Deus deixou de ficar do lado. Olha como é que é Deus. O livro de Números é um livro interessante. Você já anotou o nome desse livro? Como é que é o nome do livro? Como é que é o nome do livro? Números. Como é o nome do livro? O livro de Números, ele começa contando a história de uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. A gente não sabe se é 3 milhões, com certeza mais de 2 milhões de pessoas. O nome do livro se chama Números. Ele começa contando a história de mais de 2 milhões de pessoas, e ele termina contando a história de 2 pessoas, Josué e Caleb. Esse é o Deus dos números. A história começou contando a história de um povo que somava quanto? 2 milhões. Quem quer perder 2 milhões de pessoas? Qual é a pessoa na rede social que quer perder 2 milhões de seguidores? Tem gente que tira a própria vida se perder 2 milhões de seguidores. Pois Deus tinha 2 milhões de seguidores. 2 milhões. 2 milhões ou mais. Acredita-se que mais. Que ele tirou do Egito, que ele sustentou com água, com cordonizes, com maná no deserto, que ele levou para entrar na terra prometida. Quando eles não creram, quantos creram? 2. Deus falou assim: eu vou ficar com esses 2 para mim, porque Deus não está procurando seguidores, Deus está procurando quem crê, fiéis. Não se preocupe em ser popular, se preocupe em estar com Deus. Não se preocupe se não estão te aplaudindo, se preocupe se Deus está andando com você. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe que Deus conta a história, Deus sempre revela a verdade. Não se preocupe com o que estão falando, com o que estão escrevendo, com o que estão mandando, com o que... Deus é Deus. Deus é Deus. Mantenha a sua posição, mantenha o seu caráter. Seja fiel aos seus ideais, seja fiel à sua palavra, seja fiel à palavra de Deus, seja como Josué e Caleb. Mantenha-se firme, fique do lado certo, mantenha as suas convicções. Faça o que você acredita, se está dentro da vontade de Deus que tem que fazer. Não desista porque os outros estão desistindo, não faça o que os outros estão fazendo. Não vá com a maioria. A porta do reino dos céus não entrou em reforma não. Jesus não mandou alargar não, ela continua estreita. Deus é contigo, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente ora chorando no nosso desespero: ó Senhor, só ficou, eu estou sozinho. Deus fala: eu sei, eu estou contigo, eu estou contigo. Graças a Deus. Se não fosse assim, a gente estaria perdido. É ou não é verdade? Ainda bem que Deus não é homem, Deus é Deus. Amém?